Antes da gente começar a trabalhar com componentes, a gente vai entender o que significa fragment. A gente tem o conceito do React Fragment dentro do componente basicamente para quê? Para a gente fazer um container de informações de tags em HTML para poder ser renderizado. Simplesmente por quê? Porque numa função a gente não consegue simplesmente renderizar várias tags soltas, porque o JSX vai quebrar na hora de realizar essa execução. E para isso a gente tem o quê? A gente tem o React Fragment. Se eu importar aqui, dá um import React e fizer o seguinte dentro da minha tag React.fragment, a gente basicamente vai ter a mesma informação aqui. Mas observe uma coisa. Eu vou colocar esse meu hello dentro de uma outra tag em HTML. Então vou colocar aqui um h1 e esse h1 ele vai estar aqui. Beleza. Se eu fizer uma inspeção de elemento dentro dele, observe que ele está dentro de root. Se eu utilizasse no lugar desse React Fragment, por exemplo, uma div, ele teria o quê? Ele teria o root mais uma div e eu teria o H1. Então, utilizando o Fragment, eu evito a utilização de mais uma div, que seria desnecessário nesse meu caso, e eu conseguiria utilizar vários componentes de uma vez, ou até mesmo várias tags em HTML. Por exemplo, se eu for utilizar várias tags sem utilizar o div, por exemplo, a minha aplicação com toda certeza ela quebraria. Ela começaria a reclamar aqui que eu preciso utilizar o fragment para poder utilizar isso. Então, ele ia quebrar e ia trazer o erro para mim. Que eu tenho que utilizar o JSX fragment, que ele pode ser interpretado de duas formas. Da forma que a gente já tinha visto, que seria utilizando esse valor aqui dentro dela, o react.fragment, que ele vai funcionar também da mesma forma. Então vamos colocar todo mundo lá dentro. Coloquei todo mundo lá dentro e funcionou. Então todo mundo está aqui dentro. E eu posso simplesmente passar da forma mais simples, que é só utilizando essa chave vazia, que ele vai entender que isso aqui é um fragment. Ok? Então é muito importante a gente se atentar a isso, porque às vezes a gente cria uma div sem necessidade, simplesmente porque a gente precisa passar várias tags em HTML. Então a gente pode utilizar o React Fragment para isso, certo? Então, já que entendemos como utilizar o Fragment, podemos dar continuidade à nossa aula de componentes. E até mais.